Olá pessoal, eu sou o professor Júpiter Palage de Souza e nesse vídeo nós vamos falar sobre hortaliça em conserva. Para tanto, nós vamos nos apropriarmos desta resolução número 13 da Comissão Nacional de Normas e Padrões de Alimentos, CNNPA, de 1977. Segundo essa resolução, hortaliça em conserva é o produto preparado com as partes comestíveis de hortaliças envasadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas ou não em líquido de cobertura apropriado, submetidas a adequado processamento tecnológico antes ou depois de hermeticamente protegidas nos recipientes utilizados, a fim de evitar a sua alteração. E a classificação das hortaliças em conserva nós temos. Elas podem ser simples, quando preparadas com uma única espécie de vegetal, o caso aqui desse vidro com pepino, só tem pepino aqui dentro. Mista, quando preparadas com duas espécies de vegetal, é o caso dessa lata, onde nós temos ervilha e milho. E miscelânea, ou também chamado jardineira, chamado salada ou seleta também, quando preparadas com mais de duas espécies de vegetais. Então, se nós observarmos aqui nesse vidro, nós temos mais de duas espécies em conserva. O fluxograma do processamento de hortaliças em conserva, ele segue essa sequência. Primeiro nós temos a colheita e o transporte, a recepção, a seleção e classificação, a pré-lavagem, a retirada da casca e pele, corte da nossa hortaliça, o branqueamento ou pré-cozimento, arrumação na embalagem, adição de líquido de cobertura, exaustão e fechamento, tratamento térmico, rotulagem, encaixotamento e armazenamento. Esta é a sequência que nós vamos passar agora a detalhar e comentar com mais detalhes para que possamos entender um pouco sobre o processo. Então, primeiramente, nós temos a colheita e o transporte. É importante que se faça a colheita seja principalmente aquelas temperaturas do dia onde sejam mais baixas, né? O horário do dia que seja mais temperatura mais amena, principalmente no início da manhã, bem cedo, ou no final da tarde, para garantir a qualidade desse produto. As caixas plásticas devem ser bem limpas e evitar-se colocar-se diretamente no sol, visto que elas aquecem demais e podem danificar a hortaliça. O transporte deve ser feito o mais rápido possível até o local de manipulação, ou seja, de beneficiamento. Caso não seja possível, as hortaliças devem serem resfriadas imediatamente após a colheita. Então, o local onde se faz a colheita deve ter um pequeno armazém com temperatura adequada, baixa, umidade relativa adequada, para conservar essas hortaliças até o momento do transporte até a empresa que vai fazer o beneficiamento. A recepção, então, na recepção são inspecionadas e avaliadas a qualidade dessas hortaliças. São descartadas as que apresentam podridões ou quaisquer outros danos. Havendo necessidade de armazenar as hortaliças,
deve ser feito em ambiente refrigerado, como nós comentamos antes, com temperatura entre 3 e 5 graus centígrados e com uma umidade em torno de 90%. Isso para garantir, vamos dizer assim, a não deteriorização dessas hortaliças. Seleção. Nesta etapa, as hortaliças são classificadas de acordo com seu grau de maturação, seu tamanho e sua integridade, presença de defeitos causados por deteriorização, ataque de roedores e insetos. Então, essa é uma seleção que é feita na entrada da empresa. Aqui nós vamos fazer também uma pré-lavagem. Aqui nós temos um chuveirinho, então ela pode ser realizada com água corrente ou não, mas sempre água limpa e de preferência potável, com uma concentração de cloro livre em torno de 10 ppm. Tanques plásticos normalmente nós colocamos, e aí colocamos esse cloro com 10 ppm de concentração, ou tanques de aço inoxidável, tambores rotativos ou aspersores com jato de água, como no caso aqui vocês estão vendo. A água trocada também deve ser trocada a cada carga de hortaliças, né? Se eu estou colocando aqui dentro desse tanque de aço inox ou plástico, enfim, a minha hortaliça com a concentração do cloro 10 ppm, terminada essa batelada, deve substituir essa água por nova água também com a concentração de cloro adequada. Retirada da casca e pele pode ser realizada de forma manual por meio de raspagem ou corte da casca ou pele. O uso de equipamento mecânico, abrasão, pode ser feito. Meio físico, água quente ou vapor, que vai amolecer a casca. Meio químico também é possível, imersão em solução de soda cáustica. E aqui é importante mencionar que a beterraba deve ser pré-cozida antes de ser descascada, para não perder pigmentos responsáveis pela fixação da cor. O corte, a finalidade é obter pedaços de tamanho uniforme, obter maior eficiência no tratamento térmico, né? Melhorar a acomodação dos pedaços no interior da embalagem, tornar o produto mais aceitável pelo consumidor. E aí nós temos os tipos de cortes: inteiros, cortados em fatias, metades, rodelas, tiras ou cubos. Então essas são as possibilidades de corte que nós temos aí das nossas hortaliças. O branqueamento ou pré-cozimento é uma operação que mantém a cor das hortaliças para a inativação de enzimas, que são responsáveis pelo escurecimento das mesmas. Melhora o aspecto visual, retira o ar, facilitando o processo de exaustão, e reduz a carga microbiana. A beterraba, cenoura e batata são hortaliças que precisam ser mantidas por um tempo maior até ficarem levemente macias. O processo de branqueamento, né? Nós temos aqui um processo industrial e aqui numa panela nas nossas casas, né? Aqui mais industrial, o resfriamento em túnel de frio aqui, e aqui no gelo, né? Pegaríamos a nossa hortaliça e colocaríamos aqui no gelo. As hortaliças são colocadas em água potável fervente em quantidade suficiente para cobri-las. Quando a água voltar a ferver, mantê-las por 2 a 3 minutos a uma temperatura de 70 a 100 graus centígrados.
Em seguida, deve ser retirada e imediatamente mergulhada em água fria, né? Ou aqui um processo industrial do túnel de frio. A arrumação na embalagem. Outro detalhe importante, porque quanto mais bem arrumadinha tiver aqui, mais vai caber hortaliça aqui dentro, né? E mais bonita vai ficar a aparência visual, no caso de vidro. Então, as embalagens utilizadas para condicionar as hortaliças são latas e vidros. Os vidros são mais atrativos ao consumidor, ele pode ver o produto, né? Já as latas de folha de Flandres, revestidas de estanho, são envernizadas e precisam, após o enchimento com o produto, serem recravadas, fechada a tampa na recravadeira. Para vidros é importante lavá-los com água e detergente neutro e esterilizá-los, caso necessário, por 15 minutos antes de envasá-los com as hortaliças e mantê-lo aquecido se ela estiver quente para evitar choque térmico. As hortaliças devem ficarem bem dispostas na embalagem para evitar que flutuem após a adição do líquido de cobertura e, no caso de vidros, darem boa aparência ao produto. A adição do líquido de cobertura é constituído, esse líquido de cobertura, de salmoura acidificada, que é vertida ainda quente sobre as hortaliças previamente arrumadas na embalagem. Temperatura mínima aí de 85 graus centígrados. A salmoura deve cobrir totalmente as hortaliças para evitar problemas de escurecimento das que ficam na parte superior da embalagem, ficam fora, então não pode, tem que cobrir totalmente. Aqui nós temos uma formulação para o preparo da salmoura. São ingredientes aqui que devem serem utilizados. Por exemplo, 750 ml de água potável, 75%, para 250 ml de vinagre de álcool, 25%, 25 gramas de açúcar, vão compor 2,5%, 20 gramas de sal refinado, 2% da mistura, condimentos a gosto, aí nós podemos botar pimenta do reino, pimenta vermelha, mostarda em grão, erva doce, etc. Evitando usar salsinha, cebolinha, orégano e outros temperos verdes que dão cor esverdeada à salmoura. Então ele vai modificar o aspecto da salmoura. Isso nós não queremos. Nós queremos é que fiquem aquela, por exemplo, desses pigmentos, a cor da pimenta do reino, pimenta vermelha e assim por diante. E aqui já dá uma coloração à salmoura. O modo de preparar a salmoura: nós vamos colocar a água para ferver. Quando levantar fervura, nós vamos adicionar o sal, o açúcar e os condimentos, deixando ferver por 5 minutos após ter levantado fervura novamente. Aí vamos adicionar o vinagre e deixar ferver por mais 5 minutos. Desligar o fogo, usar salmoura imediatamente, não ficar com ela sem utilização. O pH final da salmoura deve estar em torno de 2,75, né? Isso é importante. A exaustão e fechamento. A utilização da exaustão, ela tem uma finalidade: retirar o ar de dentro da embalagem e formar o vácuo. Como nós vamos formar esse vácuo? Por processo térmico. Esse é um exemplo que está aqui, um processo industrial, um dos processos mais comuns e baratos, é esse aqui, do vácuo no túnel de exaustão, é o processo térmico. Esse processo consiste em passar as embalagens repletas das hortaliças e líquido de cobertura quente
destampada sobre uma esteira por um túnel de vapor entre 85 a 95 graus por 2 a 4 minutos de tempo de residência. Fechamento das embalagens logo na saída do túnel. Outro processo seria o processo mecânico, que se faz um vácuo e imediatamente se faz a recravação das nossas latas. E outro seria a injeção de vapor para retirar o ar lá de dentro. Tratamento térmico. Qual é o objetivo? Eliminar micro-organismos patógenos, promover cozimento das hortaliças e melhorar a sua textura. A intensidade do tratamento térmico vai depender do grau de acidez da hortaliça. Assim nós temos, para pH menor que 4,5, muito ácidos, tratamento térmico brando, temperatura de pasteurização menor do que 100 graus centígrados. Agora, se o pH for maior que 4,5, baixa acidez, sem possibilidade de acidificação, como ervilhas, aspargos, feijão e outras, aí a temperatura de pasteurização é maior que 100 graus centígrados, pode ser maior que 100 graus centígrados. E nós temos um pasteurizador, aqui também, e dá para visualizar. Botamos as latas aqui dentro, os vidros, e fica se atingindo a temperatura que se deseja. Resfriamento. O resfriamento é muito importante, ele é feito imediatamente após o tratamento térmico e tem uma finalidade, evitar que continue o cozimento dessas hortaliças, para não alterar cor, odor e textura das mesmas. Então, com isso faz-se o resfriamento e, tendo cuidado aqui, se for vidro, evitar choque térmico, né? Então, nós temos que fazer com todo cuidado aqui no caso dos vidros. Rotulagem. A rotulagem dos alimentos embalados é obrigatória e está regulamentada pela legislação brasileira, através de órgãos como o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Ministério da Agricultura e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, aqui eu dou um caminho para vocês aqui, se quiserem buscar o manual de rotulagem dos alimentos, procure nesse caminho, nesse site, vocês vão encontrar aí maiores detalhes. A rotulagem, ela é muito importante porque ela vai dar a composição nutricional daquele produto que está envasado naquele vidro ou naquela embalagem metálica. Vai dar também, vai colocar a marca do produto, fotografias, um telefone de call center, qualquer dúvida que o consumidor possa ter, enfim, todos aqueles dados necessários e importantes para identificar o fabricante e também a composição deste alimento, desta hortaliça. E o armazenamento é muito importante, né, pessoal? Porque nós temos que manter a qualidade desse produto, temperatura, condições de umidade controlada, evitando aqui a presença de roedores e etc. Quer dizer, garantindo que o nosso alimento fique realmente nas melhores condições de higienização, para que ele possa, assim que for distribuído, chegue ao consumidor com as melhores características possíveis. Então, o armazenamento deve-se ter todo o cuidado possível para que seja feito nas melhores condições possíveis para garantir que esse produto posteriormente venha até o consumidor, garantindo todas as suas propriedades organolépticas e todas aquelas preocupações que foram feitas durante o processamento. Então, pessoal, aqui nós finalizamos essa etapa que é de hortaliças em conservas, né? Finalizamos essa parte também.